E aí pessoal, eu sou Saor Lucena e no vídeo de hoje eu quero explicar por que eu saí da igreja presbiteriana. Como alguns de vocês já devem ter visto, algumas semanas atrás, algum tempo atrás, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, eu divulguei que estava saindo da igreja presbiteriana para ir para a igreja batista, especificamente para a igreja batista reformada. Ao ouvirem isso, muitos ficaram surpresos, como talvez alguns de vocês que estão aí assistindo também estejam. Muitos inclusive pediram que eu fizesse um vídeo específico para explicar melhor essa história. E após ouvir essas recomendações e pedidos e também refletir um pouco sobre isso, inclusive conversando com pessoas próximas, eu acabei chegando à conclusão de que sim, era bom eu fazer um vídeo para explicar melhor a história e assim evitar alguns mal-entendidos que podem estar acontecendo ou podem estar levando algumas pessoas a pensarem que o motivo da saída foi algo diferente. Então, qual é a história? Por que eu saí da igreja presbiteriana? Para entender isso, eu preciso primeiro explicar por que eu entrei na igreja presbiteriana e, para isso, rapidamente dizer um pouco da minha história. Então, eu nasci num lar batista, mas onde eu não tinha tanto contato com o evangelho, até ia à igreja, mas não era convertido. Lá por volta dos meus 19 anos, eu me converti, sem nenhum evento, nada demais, mas não teve nenhum evento emocional ou um marco assim muito específico que fez com que eu mudasse. Mas eu percebi em um dia que eu precisava mais de Deus e que minha alegria só seria encontrada nele. Passei a buscá-lo e aí comecei a estudar. Por volta dos 19 anos, então, eu me converti. Após a minha conversão, eu entrei no seminário 10 meses depois da minha conversão, tudo na minha vida bem rápido. E aí eu acabei começando a ver que algumas coisas que eu estava ouvindo na minha igreja não eram muito certas de acordo com o evangelho. Por causa disso, eu decidi sair de igreja. E como eu já estava conhecendo a teologia reformada, a igreja que me pareceu mais correta de ir na época foi uma igreja presbiteriana que era da minha cidade. Contudo, eu não fui para a igreja presbiteriana porque eu conheci toda a teologia presbiteriana, tudo que eles acreditavam e concordava plenamente. Na verdade, quando eu estava na presbiteriana, foi a primeira vez que eu ouvi falar que existiam cristãos protestantes que batizavam crianças. Até então, tendo crescido num lar batista, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí eu me espantei, só que ao ouvir a argumentação eu disse, ok, faz sentido, preciso estudar mais. E eu achei que fazia algum sentido, mas nunca fui convencido naquela época. Algum tempo depois eu decidi sair daquele seminário, que era um seminário bom, mas eu queria um seminário mais profundo e acadêmico. E foi quando eu descobri o JMC. E aí eu decidi então que eu viria para o JMC. Porém, como eu tinha dúvida a respeito de algumas doutrinas presbiterianas e também como na época eu não me sentia vocacionado para o ministério pastoral, eu não fui para o JMC por meio do presbitério, que é o caminho mais normal. Você se torna candidato ao presbitério, vai para o presbitério ali, e aí você é enviado pelo presbitério junto com sua igreja local para ser um seminarista e depois você retorna para ser então licenciado e após isso ordenado pastor. Não foi isso que aconteceu comigo porque eu tinha essas dúvidas a respeito dessas doutrinas e porque eu não me sentia vocacionado ao ministério pastoral. Então eu mesmo não busquei entrar no presbitério antes de vir para o seminário. Era algo que eu pensava em fazer caso as coisas fossem mudando no seminário. Eu entrei no seminário e após um tempo ali eu comecei a servir como seminarista numa igreja presbiteriana. Isso foi muito bom porque Deus me usou ali para fazer alguma diferença, para ajudar de alguma forma e também para me mostrar que sim, eu era vocacionado para o ministério pastoral, como algumas pessoas já reconheciam e falavam, e então eu confirmei isso, eu realmente me reconheci assim junto a outras pessoas. Contudo, eu ainda não entrei no presbitério, que seria o que eu deveria fazer, mas eu não entrei, porque as dúvidas a respeito, principalmente do pé do batismo, elas continuavam. Então eu tentei estudar a respeito disso, mas por causa do ritmo do seminário, que era muito intenso, acompanhado das atividades que eu tinha que fazer na igreja e as outras coisas que eu tinha na vida, trabalhos com mídias e tudo mais, eu não consegui estudar como eu gostaria. Isso se estendeu até o final do seminário, que foi agora em 2019, e eu me formei ainda tendo dúvida a respeito disso, ainda não estando convencido, mesmo já estando mais ciente da argumentação pedobatista. Ao terminar o seminário, enquanto todos os meus colegas já seguiram o ministério, foram licenciados, ordenados, enfim, estavam ali servindo de maneira mais ativa no seu ministério, eu decidi passar um tempo
focado, estudando sobre essa questão do pé-do-batismo, do credo-batismo e a questão que está intimamente ligada a ele e que, na verdade, é a base para você crer no pé-do-batismo ou não, que é a teologia da aliança, ou seja, como eu entendi o relacionamento da antiga aliança com a nova aliança, o pacto da graça, o pacto de obras e tantas outras coisas, como eu entendi esse relacionamento. E eu passei, então, esse ano de 2020 estudando sobre o assunto, tentando ler bastante livros e também conversar com muitas pessoas, tanto pessoas presbiterianas quanto pessoas credo-batistas em geral, geralmente batistas mesmo. E durante esse período de estudo, de leitura, eu tentei me focar mais em leituras que fossem de uma linha pedo-batista, porque eu já estava mais inclinado ao credo-batismo, então eu não precisava na hora ler mais a respeito dele para estar mais convencido dele. Então, dentre essas literaturas, eu li O Cristo dos Pactos, do O. Palmer Robertson, eu li As Bases Bíblicas para o Batismo Infantil, que é do Small, eu esqueci o resto do nome dele, mas que é da editora Puritanos. Eu li O que é o Batismo, do R.C. Sproul, que na verdade eu li em inglês porque não tem traduzido ele aqui. E li o que para mim foi o melhor livro a respeito do pé do batismo, que infelizmente não está traduzido, e perdoem agora a pronúncia do inglês, mas é o The Case for Covenantal Infant Baptism. E esse livro é uma compilação organizada pelo Greg Strawbridge, com vários autores. Então você vai encontrar lá o Joseph Piper, vai encontrar o Joel Bick, vai encontrar o R.C. Sproul, vai encontrar os melhores presbiterianos pedobatistas argumentando ali a favor do pedobatismo em vários pontos. Mas mesmo lendo todos esses livros, eu não fui convencido a respeito do aliancismo pedobatista, nem do pedobatismo em si. Porém, enquanto eu estudava, eu cheguei ao conhecimento da teologia batista pactual. Ela é uma maneira de olhar para as alianças a partir de uma visão pactual aliancista, só que não leva para o pedobatismo, leva para o credo-batismo. Eu não quero explicar muito aqui, eu quero apenas contar a minha história sobre como foi essa mudança e não o que é que diferencia o pedobatismo do credo-batismo. Isso, quem sabe, eu posso fazer em um outro vídeo mais pra frente. Mas, em meio a essas leituras, eu cheguei ao conhecimento do livro Os Distintivos da Teologia Pactual Batista, do Pascal Denot. E esse é um livro fantástico que eu recomendo, seja você pedobatista ou credo-batista, porque ele vai fazer uma comparação muito boa entre os dois tipos de teologia. E assim você vai conseguir entender melhor cada um deles. É claro que, por ser credo-batista, ele vai, além de apresentar os dois, mostrar por que ele entende ser melhor o credo-batismo. Porém, de qualquer forma, é uma ótima maneira de você conhecer melhor os dois. Talvez tenha sido um dos livros que mais me ajudou, For the Case, para entender o que é o pedobatismo em si, o que é a teologia pactual que leva ao pedobatismo em si. E na teologia pactual batista, que é um aliancismo credo-batista, eu cheguei a me encontrar muito mais do que eu havia me encontrado em qualquer outro tipo de teologia. E nela é a que eu então estou querendo seguir e estou seguindo. Agora, por estar mais alinhado com essa teologia, estou congregando numa igreja batista reformada aqui em São Paulo, que é onde eu estou morando no momento, e estou orando ao Senhor para saber como seguir no meu ministério. Até então, sobre a questão de futuro ministerial, que alguns de vocês podem perguntar, o que é que eu vou fazer, eu estou orando bastante junto com minha família, pedindo conselhos e estudando cada dia mais a respeito de tudo isso, para que Deus me guie. E uma coisa que Deus tem colocado no nosso coração com muito carinho, algo que nós temos desejado e pensado bastante, é a possibilidade de plantarmos uma igreja, mas ainda não temos certeza de onde nós faríamos isso, porém estamos orando. Então, basicamente, essa é a minha situação no momento e foi por isso que eu saí da presbiteriana. Não é porque a igreja presbiteriana é uma igreja errada, uma igreja aposta de jeito nenhum. Pelo contrário, ao estudar a respeito do pedobatismo e o credo-batismo, e a teologia pactual, a pedobatista e a teologia pactual credo-batista, eu aprendi muito mais a respeito das duas. E eu respeito muito a teologia presbiteriana, a teologia pactual pedobatista. Contudo, eu estou muito mais inclinado para a credo-batista e por isso eu vou seguir por ela. Eu não poderia ir contra a minha consciência. Por causa disso, eu saí então da igreja presbiteriana. Eu não estava, como eu já falei, em nenhum presbitério, eu estava apenas membro de uma igreja presbiteriana, mas isso não trouxe grandes complicações nesse sentido. As maiores complicações foram que eu realmente agora preciso meio que começar de novo um ministério para conseguir servir numa igreja e seguir o meu chamado como meu chamado de vocação pastoral.
Contudo, eu sei que todas as coisas acontecem no tempo de Deus e sei que Ele vai me guiar da melhor forma possível. Então essa é a minha história. Continuo com muitos amigos pedobatistas, na verdade, por enquanto ainda tenho mais contatos no meio pedobatista do que no meio credobatista. Respeito demais ambos os lados e pretendo continuar aprendendo e lendo bons livros de pedobatistas quando eles falam a respeito de todos os outros assuntos que eu concordo. Afinal de contas, quando você compara a teologia pactual batista reformada e a teologia pactual pedobatista presbiteriana, por exemplo, você tem muito mais pontos de similaridade do que pontos de contradição. Então eu ainda continuarei aprendendo bastante com todos eles e quero glorificar a Deus junto com eles, mas seguirei do lado credobatista. Então é isso aí, eu espero que assim eu tenha conseguido esclarecer as principais dúvidas de vocês. Só mais uma questão que talvez vocês possam perguntar sobre o meu filho. Não batizei meu filhinho de 1 ano, eu não batizei justamente porque eu não tinha convicção de que esse era o correto, então eu não achei correto ir contra a minha convicção, contra a minha consciência ou fazer algo em dúvida, da mesma forma que eu não achei correto entrar no ministério tendo dúvidas a respeito de um ponto que, apesar de não ser essencial para a salvação, é sim importante. Porém, tendo dito isso, eu acho que eu respondi as principais perguntas que possam ser levantadas. Mas se você tem mais, é só mandar aí no comentário e eu tentarei responder cada uma delas. Então é isso aí, pessoal. Valeu pela atenção. Até a próxima. Acompanhe o conteúdo aqui do Evangelho em Questão, que agora a gente vai voltar com mais vídeos. E é isso aí. Valeu!